As Sagradas Escrituras contidas na Bíblia falam sobre a história do início da humanidade. E nela menciona-se como teria sido a queda do homem ocorrida no paraíso. É citado nas Escrituras que Eva teria sido tentada pela serpente a comer do fruto proibido, e assim dado do mesmo a seu marido Adão. No entanto, se eu te dissesse que existe uma história contida no livro de Urântia, que conta em detalhes sobre o que de fato teria ocorrido com Adão e Eva no paraíso, você acreditaria? Pois é, no livro de Urântia existem relatos mencionando em detalhes minuciosos e riquíssimos de como teria sido a queda do homem no início da criação, bem como inúmeros mistérios sobre Deus, o universo, a vida e a morte. Quais seriam os segredos revelados no livro de Urântia para a humanidade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com a história contida nos documentos entregues por seres supra-humanos, o livro de Urântia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O livro de Urântia é, na verdade, um dos livros mais misteriosos que existem atualmente. Um livro que, segundo o que é relatado, está destinado à humanidade para os próximos 1000 anos. Este teria sido dado à humanidade por intermédio de seres cósmicos de altas hierarquias espirituais. E com isto, inúmeros mistérios teriam sido revelados à humanidade. E um desses grandes mistérios é, sem dúvidas, a história de Adão e Eva, que é citada nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Um mistério que até hoje intriga cientistas, pesquisadores e teólogos do mundo todo, devido aos eventos citados nestes antigos documentos. E com isto, observamos segredos milenares indecifráveis, bem como o elo perdido que permeia toda a criação do homem, e assim sua queda do paraíso. No entanto, o que o livro de Urântia fala sobre a criação do homem? Quando lemos o livro de Urântia, é observada toda uma hierarquia estrutural da criação divina, bem como os mundos criados por Deus. É citado no livro que Deus, o grande Criador dos céus e da terra, chamado de Pai Universal, criou uma infinidade de mundos por toda a imensidão do cosmos, e assim inúmeras criaturas que nem ao menos fazemos ideia de sua existência. É citado no livro que existem inúmeros planos da criação divina, e assim mundos habitados por civilizações muito avançadas, quer sejam em tecnologias, bem como em sua conduta moral, evoluídos espiritualmente e dotados de grandes habilidades psíquicas. No livro de Urântia, diz que toda a vida criada jamais teria sido originada de forma espontânea, mas sim de uma maneira planejada, formulada por entidades denominadas arquitetos do ser. No livro, não menciona de maneira clara quem seriam estes arquitetos. Porém, a vida surge nos planetas através da importação, o que seria substâncias originadoras da vida, que se desenvolvem quando lançadas em determinados planetas. Porém, esta pode se originar também de forma específica, através dos portadores da vida dos universos locais.
Estes seriam um tipo de engenheiros do universo, que elaboram a vida e as implementam nos mais diversos planetas. E assim, quando a vida é lançada, estes arquitetos permanecem nos planetas por longos períodos, para que assim impulsionem, estimulando a vida para o seu desenvolvimento. Então, quando observamos uma declaração desta, logo vem à mente o que é dito nos ensinamentos cabalísticos, onde se diz que para toda criatura que venha à existência, existe um anjo de Deus que está a cuidar. A grande pergunta é: seriam estes anjos citados pela Cabala os arquitetos portadores da vida? No livro de Urantia, então é citada uma observação. É mencionado que, embora a vida seja transportada aos planetas através dos portadores da vida, intermediada pelos arquitetos do ser, em Urantia, ou seja, no planeta Terra, a vida originou-se de uma maneira totalmente diferente. É dito no livro que nenhuma vida fora transportada para Urantia, uma vez que a vida criada em nosso planeta teria se originado de uma forma única, exclusiva e original ao nosso planeta. É citado no livro que Urantia é um mundo de modificação da vida, e então diz que toda a existência de seres que surgiram neste planeta teriam sido formuladas por nós mesmos. E com isto, esta é uma característica única em nosso sistema chamado Satânia. E assim, em toda Nébadon, não existe outro projeto de existência de vida semelhante a que existe em Urantia, por possuir características únicas diante todo o universo. No livro, então é dito que toda a vida criada originou-se através do Pai Universal, ou seja, de Deus. Porém, a vida criada é organizada por seres de altas hierarquias espirituais, bem como um sistema complexo de engenharia existente para o desenvolvimento e a manutenção dos seres. Logo, entendemos que todo o cosmos é gerido por criaturas dotadas de grandes responsabilidades que estão a cabo de toda a vida criada por Deus. No livro, observamos que além das criaturas perfeitas existentes, bem como os mundos mais evoluídos citados, existem vidas criadas em modo experimental, que são manipuladas e alteradas por altas tecnologias de seres que comandam vários segmentos do universo. Muitos seres experimentais passaram por ciclos de existências, bem como raças humanoides criadas há muito tempo atrás, antes do homem que conhecemos. Então, quando refletimos sobre isto, logo compreendemos que inúmeros seres passaram por Urantia, e um desses seres seriam os dinossauros que dominavam este planeta. Estes seriam, na verdade, seres em construção, e com isto tiveram seu término de ciclo em Urantia, para que assim outras espécies pudessem ser desenvolvidas neste planeta, até na condição humana que temos hoje. Quando lemos o livro de Urantia, lá é citado que a história de Urantia, ou seja, do planeta Terra, se deu efetivamente há 1 bilhão de anos atrás. O planeta havia atingido o seu tamanho atual, e com isto, por volta desta época, foi colocado nos registros físicos de Nébadon, dando-lhe o nome de Urantia. E assim, muitas transformações ocorreram com o planeta Terra, ou por melhor dizer, com Urantia, por conta da atmosfera e da umidade que haviam. E com isto, houve um resfriamento da crosta terrestre, onde foi permitido a formação dos oceanos e, consequentemente, as estruturas continentais. E assim, toda a vida existente, todos os seres vivos, tais como são classificados hoje pela ciência moderna, teriam tido origem através do plasma da vida, que foi implantado nas águas de nosso planeta. E assim, consequentemente, após muito tempo, veio a existência humana.
Em resumo, o homem teria tido um elo de origem animal no início, sendo formado pelo desenvolvimento a partir de alguns primatas que após algum tempo foram se desenvolvendo em formas humanoides, sendo diferenciados pela capacidade do desejo, e assim tornaram-se seres dotados de vontade própria. Esta diferenciação fez com que houvesse um propósito a mais na criação, bem como o desenvolvimento do homem primitivo. Porém, tudo isto foi possível por conta de que estes seres evoluíram a partir da engenharia divina, que se deu de forma proposital. É dito no livro que o homem só conseguiu se desenvolver para um nível maior de consciência devido à presença dos 7 espíritos ajudantes da mente, espíritos que condicionam o curso da evolução orgânica, que consequentemente levaram à ascensão biológica humana, bem como espiritual. Com isto, o homem se tornou um animal racional, diferente dos demais animais, uma vez que estes só possuem 5 espíritos ajudantes da mente, ao invés de 7, como foram atribuídos ao homem. A única coisa que diferencia um homem é a sua mente, que, diferente dos animais, possui sabedoria e adoração. Qualquer outra coisa que exista no homem, você poderá encontrar nos animais. É dito no livro de Urântia que após 300 gerações de primatas, cerca de 6.000 anos, surgiu então os primeiros seres humanos verdadeiros. Estes, como é citado no livro, chamavam-se Andon e Fonta. Estes seres humanoides eram bem diferentes de seus antecessores, e sua progenie possuíam características físicas bem mais desenvolvidas. Estes alcançavam a maturidade aos 12 anos de idade e possuíam um potencial de longevidade de cerca de 75 anos. Então, após 1 milhão de anos atrás, Andon e Fonta, que eram chamados de raça andônica, se desenvolveram pela Terra 8 raças humanoides, até chegar na raça adâmica. Esta também era chamada de raça violeta e teria surgido sobre a Terra aproximadamente cerca de 40.000 anos. Com o advento do desenvolvimento humano, o Conselho Hierárquico da Gestão do Sistema Local de Satânia, Caligástia, o príncipe planetário de Urântia, o qual era um filho lá no Nandek. Este, antes de descer à Terra, ou seja, em Urântia, havia sido promovido por Lúcifer, que era um dos governantes do sistema local de Nebadon, como um dos seus assessores, desempenhando assim satisfatoriamente em 5 compromissos de honra e de confiança. Nota-se que os seres que hoje chamamos de anjos caídos possuíam, na verdade, inúmeras atribuições diante da criação divina, e estes exerciam altos cargos, ou podemos dizer, altos postos hierárquicos diante de Deus. Caligástia, desejoso de ser designado a se tornar um príncipe planetário em Urântia, por muito tempo vinha buscando ao Conselho das Constelações a se tornar governador planetário de Urântia, que era um mundo decimal ou de modificação da vida. Sua petição ao cargo do mundo de Urântia várias vezes fora indeferida antes dele se tornar o governador oficial deste mundo. É dito no livro que Caligástia desceu à Terra em sua missão, juntamente com uma equipe de assistentes e assessores administrativos. Então, algumas espécies de humanoides devidamente selecionados da progenie de Andon e Fonta. Estes, então, serviram de corpos materiais para os assessores de Caligástia. E com isto, modificações no plasma destes corpos ocorreram, se tornando assim uma criação literal de corpos especiais. Quando observamos toda esta descrição citada no livro de Urântia,
Logo, entendemos que estes seres mencionados, tais como Caligástia e seus assessores, bem como assistentes, podem ser, na verdade, os deuses citados pelos sumérios, que há muito tempo atrás teriam modificado uma raça de primatas com o seu DNA, fazendo assim um ser humanoide mais evoluído. E assim como é citado no livro de Urântia, esta interação dos seres mais evoluídos da organização do sistema divino ocorreu então no surgimento planejado da raça adâmica, uma raça que é relacionada a Adão e Eva, que seriam, na verdade, um tipo humano muito mais evoluído diante da criação, dotado de uma genética de DNA mais aprimorada. Em resumo, todo o espírito humano de vida saiu de Deus. Porém, sua parte biológica teria vindo à existência por intermédio de seres cósmicos governantes do universo. Estes governantes podemos citá-los como os anjos ou os extraterrestres. Porém, todos estes seriam ministradores do reino do Pai Universal. A história conta que Lúcifer e Satã, na verdade, seriam entidades totalmente diferentes. Cada um possuía atribuições diferentes da ordem universal. Lúcifer tinha uma patente hierárquica muito elevada diante da criação e era o soberano do sistema de Satânia. Logo, Satã era o seu assistente, o braço direito. O nome Satânia foi dado ao sistema por Lúcifer, em homenagem a seu assistente Satã. E ao contrário do que muitos acreditam, Satã não tem nada a ver com as imagens que lhe são atribuídas como o diabo. No livro de Urântia, diz que Satã é um filho lá no Nandek primário de grande brilho, ou seja, uma brilhante criatura de luz. É citado no livro que Satã, assistente de Lúcifer, desceu a Urântia em uma de suas inspeções, e assim se propôs a falar com Caligástia sobre os intentos de Lúcifer, que propunha uma declaração de liberdade, que na verdade era a grande rebelião que estava sendo instaurada. E com isto, Caligástia resolveu trair Urântia, juntando-se aos ideais de Lúcifer. Então, as personalidades leais do universo demonstraram um desprezo por Caligástia pelo motivo da sua traição premeditada da confiança. Então, o Filho Criador proferiu o seu desprezo a Caligástia, dizendo: Tu és como Lúcifer, o teu líder, pois tu perpetraste a iniquidade dele de um modo culpável. Ele foi um falsificador desde o princípio, quando se exaltava, porque não estava com a verdade. Esta frase foi dita porquanto não havia cargo mais sagrado e de confiança que de um príncipe planetário, pois a fidelidade esperada era a responsabilidade pelos mortais que estavam em evolução, visto que estava em um mundo recentemente habitado. É citado no livro que tamanha foi a desordem causada na mente de Caligástia, que este nunca mais foi capaz de recuperar o equilíbrio de sua personalidade, pois o mal causado foi destrutivo diante a traição e a deslealdade à confiança dos amigos. Porém, com a rebelião, Caligástia havia se tornado o soberano supremo de Urântia, e assim o Deus de Urântia, e supremo perante todos. É citado no livro que isto foi algo desonroso diante da criação. Serafins, querubins e outros seres celestes estavam envolvidos nas decisões da luta amarga da rebelião de Lúcifer, um conflito que é mencionado como longo e pecaminoso. Muitos grupos supra-humanos que estavam em Urântia por acaso, na ocasião deste isolamento, foram detidos aqui. E como os serafins e os seus colaboradores se viram obrigados a escolher entre o pecado e a retidão, ou seja, entre os caminhos de Lúcifer e a vontade do Pai invisível. A história conta que a rebelião luciferiana continuou por cerca de mais de 7 anos. Então, como é citado nas Sagradas Escrituras, houve guerra nos céus.
Os Melquisedeques, seres emergenciais, foram imediatamente despachados para Jerusalém, capital de Satânia, e Gabriel, juntamente com Micael, líder das hostes angelicais, fez-se voluntário para atuar como representante do Filho Criador, cuja autoridade havia sido desafiada. E com isto, esta guerra se espalhou por todo o universo local e demais sistemas. Então, houve uma grande perda de serafins e querubins. Ocorreu, pois, que muitos aderiram à causa de Lúcifer. É citado no livro que querubins e serafins leais ao Criador então tomaram posse da árvore da vida, assumindo sua custódia, permitindo assim apenas que 40 membros leais do corpo de assessores e os seus companheiros mortais modificados tivessem acesso à fruta e às folhas desta planta energética. Com o caos causado pela rebelião de Lúcifer, o corpo biológico dos seres não houve alteração alguma. Porém, nos planos espirituais, sim. Então, é dito no livro que Tabamantia, um supervisor soberano das séries dos mundos decimais, veio ao planeta Terra a fim de estudar a raça humana. E com isto, este observou que a humanidade tinha condições de receber um filho e uma filha material. E em pouco tempo, em menos de 100 anos, estes desceram à Terra. Eram Adão e Eva planetário. Estes seres mais evoluídos então foram colocados no melhor local de Urântia, que é citado na Bíblia Sagrada como o Jardim do Éden. E assim como é citado no livro de Urântia, a árvore da vida era real, uma árvore em sentido literal colocada na terra por intermédio dos Melquisedeques. É citado no livro que a árvore da vida era uma planta que armazenava energias do espaço, e assim esta liberava energias celestes, e tinha como objetivo prolongar a vida daquele que dela comesse. E assim, a árvore da vida estava à disposição de Adão e Eva, que periodicamente compartilhavam de seus frutos, mantendo assim sua forma dual física, uma vez que esta só funcionava para seres que contêm os lados divinos e materiais, unificados assim como o homem atual. É importante notar que Adão e Eva chegaram à Terra depois de 160 mil anos após a rebelião de Lúcifer. E quando estes chegaram foi de uma forma desmaterializada, um processo que, segundo o livro, leva em torno de 3 dias, para que assim se materializassem em nosso planeta, em torno de 10 a 28 dias. A história conta que Adão e Eva estavam agora sozinhos em nosso planeta, e estes não suportavam a ideia de estarem sós. É dito no livro que Adão chegou a solicitar que os Melquisedeques ficassem com eles. Porém, isto não era permitido. Então, no jardim, uma voz ecoava ao casal, e assim tomassem cuidado sobre perigos que poderiam ocorrer. Adão e Eva, na verdade, estavam na Terra para ajustar o que havia ocorrido na rebelião de Lúcifer. E como é citado no livro, Caligástia, o príncipe titular de Urântia, aquele que havia tomado parte em apoio à rebelião de Lúcifer, mesmo sendo um filho desviado, ainda era um ser dotado de alta hierarquia do universo local. Este observou que Adão e Eva estavam em Urântia, para que assim pudessem resolver os problemas causados por Lúcifer. E com isto, Caligástia fazia frequentes visitas ao casal. Este mantinha conversas com Adão e Eva, a fim de persuadi-los a estarem do lado obscuro da força. Porém, Adão era o mais forte nessa persistência, e com isto, Caligástia resolveu persuadir Eva quando esta estivesse sozinha. Então, um plano ardiloso foi arquitetado por Caligástia, que fez com que a mãe de todos os seres humanos caísse na cilada. A história conta que mesmo Adão e Eva estando no paraíso do Jardim do Éden, já havia outras raças de humanos na Terra.
porém não tão desenvolvidos como o casal. Então, o que Caligástia fez? Ele instigou Sarapatátia, um dos líderes humanos noditas, não tão desenvolvidos assim, a um projeto maligno: efetuar o cruzamento genético da raça destes seres com o sangue de Eva, e com isto ocasionando assim a mistura genética de um ser humano não tão perfeito ao sangue real, chamado de sangue violeta, que Adão e Eva tinham. Conforme é citado no livro, Eva, como o vaso mais fraco, caiu no plano orquestrado nos bastidores por Caligástia, que na verdade tinha sido instruído por Lúcifer e Satã. E assim, Eva acabou tendo um encontro secreto com Cano, um dos humanos noditas, que possuía uma baixa linhagem genética, e assim, por meio de vias sexuais, ocasionaram em participar da prática do bem e do mal. Então, a queda da humanidade, bem como de Adão e Eva, tanto de forma genética, bem como moral e espiritual, havia ocorrido. E assim, Eva também teria caído por adultério. É citado no livro que os humanos fora do Jardim do Éden praticavam a poligamia, que, segundo é descrito, era uma atividade normal. Adão e Eva então vieram à Terra com ensinamentos dos seres divinos, para que assim mantessem a monogamia, pois a raça adâmica deveria ser monogâmica. Então, quando Eva tomou conhecimento de que havia falhado, a vida celeste do planeta entrou em tumulto. E assim, Adão ouviu toda a história do plano, longamente alimentado para acelerar a evolução do mundo, que operava em duas direções: a consecução do plano divino, juntamente com o plano de Sarapatátia, que teria sido orquestrado por Caligástia, que fora incumbido por Lúcifer e Satã. E enquanto o casal conversava entre si, a voz do jardim que sempre os alertava acabou reprovando-os pela desobediência, uma vez que estes haviam transgredido o pacto do jardim, desobedecendo as instruções que haviam tido dos Melquisedeques. Porquanto Adão e Eva acabaram cometendo uma falta na execução dos seus juramentos de fidelidade ao soberano do universo, uma vez que Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. A história conta que mesmo Eva tendo transgredido sua fidelidade diante sua união, Adão sentiu compaixão de Eva por sua falta, e mesmo assim, sabendo de toda a transgressão e o que isto lhe implicaria, Adão, então no dia seguinte, acabou cometendo a mesma loucura que Eva. Este procurou Laota, uma brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do Éden, e assim executou a mesma falta que Eva. Porém, o livro enfatiza que Adão cometeu o erro de forma consciente e deliberada, pois este não foi seduzido, porém, mesmo assim resolveu fazê-lo, para que ficasse na mesma condição de sua companheira Eva. Tudo isso foi feito porque Adão realmente amava Eva. Este tinha uma afeição supramortal por ela, e assim entendeu que não iria suportar a solidão em Urântia sem a sua companheira. A história conta que quando os demais habitantes do jardim souberam o que havia acontecido a Eva, estes ficaram extremamente furiosos e desgovernados. Com isto, uma guerra foi travada ao assentamento vizinho nodita. Saíram dos portões do Éden e precipitaram sobre aquele povo que estava despreparado e assim os destruiu. Homens, mulheres e até mesmo as crianças não foram poupados. E assim, Cano, aquele que havia despojado Eva, também pereceu com os demais de sua tribo. No entanto, o fruto do pecado estava no ventre de Eva. Este era Caim, filho de Cano. Então, segundo o livro de Urântia,
Adão e Eva caíram de seu elevado status de filiação para o status de seres mortais. E assim fracassaram em sua missão como governantes permanentes do planeta Terra, contribuindo parcialmente para a elevação racial da humanidade em muito pouco, tanto de forma cultural, religiosa e espiritual. Eva então morreu com 518 anos e Adão com 530 anos, 12 anos após a morte de sua companheira. Olá galera, tudo bem com vocês? Caso estejam gostando de saber desses mistérios citados no livro de Urântia, deixem nos comentários suas opiniões, para que assim eu possa fazer outro vídeo relacionado a estes assuntos. Caso este vídeo tenha um alcance considerável de interesse a vocês, estarei efetuando outro vídeo, que será especificamente sobre a rebelião de Lúcifer citado no livro de Urântia. Peço que deixem suas opiniões nos comentários e mencionem a hashtag Livro de Urântia. E caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!